eles têm processos profundos de estudar a mente e de influir na mente das criaturas. E as falanges são em grande número mesmo. Quando deparamos com uma falange, e normalmente as falanges são contratadas para auxiliar um processo de obsessão, então nós temos que ter o cuidado de trabalhar primeiro com subalternos, com soldados da falange, né? E vamos eliminando os que estão sob as ordens do chefe até chegar no chefe da falange. E ao chegar ao chefe da falange, nós vencemos uma grande batalha. Por quê? Porque aquele processo obsessivo que nós abordamos no começo, que era uma pessoa que estava obsediada, serviu para que nós recuperássemos toda uma falange de criaturas na espiritualidade. Então vocês veem que muitas vezes um processo obsessivo é feito de propósito pelo mundo espiritual para que possamos socorrer todos aqueles que se envolvem no processo. Por causa de uma pessoa, nós ajudamos dezenas, centenas de pessoas. Isso aí está a beleza da justiça divina. A maneira que ela trabalha sempre para o bem das criaturas. Tudo o que acontece conosco, podem ter certeza, é para o nosso bem, sempre. E tem uma razão profunda que às vezes não entendemos, mas essa razão existe. Então, os religiosos são um outro problema que nós enfrentamos no trabalho de desobsessão. Por quê? Eles são muito sistemáticos. Eles se apegam demais naquilo que eles aprenderam dentro da religião deles, e é difícil fazê-los mudar de ideia. Nós temos que ter muita prática, muita política, para ir aos poucos incutindo na ideia deles, no conhecimento deles, fatos que mostrem a eles que a teoria da religião que eles professavam não estava certa. O religioso realmente, nós enfrentamos na Casa de Apoio e Passagem equipes de religiosos de várias correntes, de católicos, de evangélicos, de budistas, de umbandistas, e não queriam de jeito nenhum que se implantasse a Casa de Apoio e Passagem. Tivemos que trabalhar um por um e mostrar a eles que o Espiritismo não é uma religião. Nós não estávamos lá para roubar adeptos deles. Ao contrário, nós estamos lá para acrescentar conhecimento a todas as religiões de lá. A casa estava aberta para receber todas as religiões, para aprenderem a filosofia e a ciência do Espiritismo. E tivemos grande alegria de um dia que estávamos lá reunidos no trabalho mediúnico, a mesa estava repleta de entidades de outras religiões, e todos lá reunidos com o mesmo propósito, implantarmos ali a paz, implantarmos a harmonia entre todas as religiões. Isso para nós foi uma alegria muito grande. Nós enfrentamos também os praticantes de magia. E aí a gente descobre quanta gente estuda magias na Terra. Quanta gente procura se penetrar em profundidade nas magias, esperando obter benefícios extras, não é? E nós tivemos casos aí, o último caso que tratamos no campo da magia, era uma moça que morava num apartamento sozinha, não tinha religião nenhuma, mas ela começou a estudar magia e montou até um altar num quarto, instalou todo o equipamento para trabalho de magia. Ela se enforcou. Porque o campo em que ela se envolveu era um campo que só dava umas consequências, né? Ela acabou se suicidando. E a entidade que comandava, que foi chamada lá e ficou comandando a magia dentro daquele apartamento, nós demoramos 4 semanas
conversando todas as semanas com ela, à noite nos vibrando com ela, para chegarmos a algum resultado. Vocês veem como a dificuldade que a gente encontra para doutrinar, às vezes, algumas entidades. Não é fácil, vocês podem ter certeza. Uma psicóloga, às vezes, atende um ano e meio uma criatura para mudar a forma de pensamento da criatura. Nós temos lá no máximo 15 minutos por semana para fazermos a mesma coisa. Só que nós não trabalhamos só esses 15 minutos durante o trabalho de auxílio e fraternidade. Toda noite em desdobramento, nós trabalhamos também em doutrinação. O trabalhador de auxílio e fraternidade se desdobra à noite e continua trabalhando na doutrinação das entidades. Vocês imaginam a beleza dos campos que nós frequentamos e a alegria que sentimos de manhã ao acordar? Nós acordamos sempre felizes, porque passamos a noite praticando o bem. E não é um caso ou outro. Todos os trabalhadores de auxílio e fraternidade são convocados para essas tarefas. Acontece de vez em quando, quem já leu os livros em que o Dr. Inácio Ferreira e seu sanatório aparecem, Dr. Inácio Ferreira, ele tem trabalhado muito no Paz e Amor. E de vez em quando eles trazem do sanatório deles as pessoas alucinadas. Naturalmente eles só trazem para nós quando elas já estão num estágio mais tamanhado, né? A participância já foi. Mas a primeira coisa que eles falam, a primeira coisa é: eu sou louco, não mexa comigo. E nós procuramos convencê-lo: você não é louco. Você sofreu apenas um abalo do sistema nervoso e se descontrolou. Mas você não é louco, você é normal, você está aqui como uma pessoa normal. E vamos passando para ela essa normalidade, a ponto dela aos poucos começar a conversar normalmente. E coisa interessante que no mundo espiritual, depois da conversação com doutrinadores, as criaturas são encaminhadas para jardins para cuidar das flores. Você vê que aqui na Terra já acontece isso. Os loucos tratam de jardins como terapia. E lá também eles tratam de jardins como terapia. Só que tem uma diferença: as flores espirituais fazem milagre. O perfume que elas exalam transforma a mente das criaturas. Por isso que essas criaturas que estão assim ensandecidas, alucinadas, são encaminhadas para os jardins da espiritualidade. Os viciados é outra classe que nós atendemos bastante. O drogado, o alcoólatra, quando desencarna em função da viciação, ele continua viciado no mundo espiritual. Só que ele não tem mais o corpo físico para usufruir das drogas. Então, ele se aloja junto aos lugares que ele já conhece, onde tem os viciados encarnados, para vampirizar as essências das drogas. Quer dizer que um viciado encarnado normalmente tem um cacho de entidades viciadas em volta dele. E é interessante que o viciado diz: não consigo parar. Eu faço todo o possível, mas vem aquela vontade, vem aquela impulsão que eu sou obrigado a correr para a droga. Essa impulsão são das entidades que estão em volta dele. Quantas vezes, ao mencionarmos o que acontece com eles, tratando viciados, eles ficaram tão espantados com isso que pararam de viciar, saíram da droga. Mas é isso realmente que acontece. Nós trabalhamos, e aliás é o único trabalho do Paz e Amor que lida com suicidas, né? O viciado, quando desencarna, é um suicida.
tão suicida como aquele que se dá um tiro na cabeça, que se atira de uma grande altura, se afoga ou se enforca. O suicida é um espírito que se destrambejou totalmente, a ponto de perder aquele instinto de autoconservação. Às vezes, a dor em que eles se envolvem é tão profunda, tão forte, que para eles se cortar, se machucar, não tem nada mais violento do que aquela dor interior. Isso daí não é nada, eles nem sentem. A dor moral, a dor do arrependimento, do sentimento de culpa, ela é muito maior do que as dores físicas. É por isso que eles se suicidam. Eles se envolvem de tal maneira nesse campo que partem para o desafio de perderem a vida material, perderem uma oportunidade muito grande de se reeducar, não é? E ter que voltar depois para repetir tudo outra vez, às vezes uma ou duas reencarnações num corpo físico destrambelhado, com baixo QI ou deformados, até que possam pôr para fora todo aquele sofrimento, todo aquele sentimento de culpa e voltar à normalidade. Então o suicídio é uma coisa muito grave e muitas vezes nós lendo jornais, tendo televisão, nós vemos aqueles muçulmanos que se matam convencidos que vão para o paraíso, né? Já atendemos muitas vezes os muçulmanos. Eles vêm revoltados, porque é o paraíso que nos prometeram. Onde é que está o paraíso que nos prometeram? Esse paraíso não existe. E a forma de suicídio que eles fazem com a explosão do corpo é uma das piores que existe. Porque desagrega o perispírito da criatura. Esses vão voltar muitas reencarnações com o corpo físico deformado, até conseguirem voltar outra vez a uma situação normal. O suicídio é talvez o maior crime que se comete contra as leis de Deus. Uma coisa boa está acontecendo. Segundo os relatos de alguns livros, o Vale dos Suicidas ele vai sendo desativado aos poucos, devido à grande quantidade de sanatórios que existem no mundo espiritual que vão atender essas criaturas suicidas. A parte mais interessante dos atendimentos é quando nós recebemos um perseguidor nosso do passado. Ele vem cheio de ódio, cheio de rancor. Eu não quero falar com você. Não adianta tentar. Eu odeio você. Nós temos que transmitir muito amor para que abra uma brecha e mesmo nessa condição que ele se encontra de ódio contra nós, nós possamos começar a dialogar, mostrar a eles que nós fomos, não somos. Assim como ele foi, continuou sendo, porque ele se apegou a um ódio no passado e ficou escravizado ao passado. Ele precisa se libertar para avançar no futuro. A presença de parentes, a presença de mentores espirituais é que nos ajudam a atender essas criaturas. Mas cada um que a gente recupera, eu sempre falo, tirei mais um espinho na minha cruz. Para ser um pouco mais. O que nós temos que falar com essas criaturas, né? Nós temos sempre que mentalizar uma coisa. Quem viu aqueles sliders que o César andou passando aí, nós vemos que tem um mentor na espiritualidade, que ele irradia para o doutrinador ondas de energia, e o doutrinador irradia por sua vez para a entidade. Então forma uma canalização de energia positiva. Para que isso se efetue realmente, o doutrinador tem que ter muito amor dentro de si. Muito amor para dar. Então falar com uma entidade
palavras vazias, palavras ocas, sem a moldura do amor fraterno, não adianta nada. Toda palavra que nós falamos com a entidade deve ser moldurada pelo amor, pela fraternidade. E isso, às vezes, a gente sente aquela força, aquela energia que sai do nosso tórax e envolve a entidade amorosamente. Essa irradiação é muito importante. Não adianta falarmos coisas bonitas se nós não mostrarmos à entidade que nós a amamos. E naquele momento essa entidade é a pessoa mais importante do mundo para nós. Normalmente essas entidades reclamam: vocês estão aqui para me afastar da pessoa que eu estou obsediando, né? Não. Nós estamos aqui e você foi trazido para cá porque você é que é importante para nós, não aquela que está sendo obsediada. Você é o alvo da espiritualidade para a recuperação e não aquela que está sendo obsediada. Então, o momento de atendimento, aquela entidade para nós é a mais importante do mundo. Toda a nossa atenção, todo o nosso pensamento deve se concentrar na entidade, envolver a entidade com amor. Normalmente essas criaturas sofrem muito na espiritualidade, porque não é fácil para espíritos assim que trazem desarmonias aportar no mundo espiritual. Como nós falamos, eles automaticamente vão sendo arrastados para regiões de sofrimento mesmo, fúnebres, sem luz, às vezes envoltas sempre numa névoa meio escura, onde as falanges mandam e eles são escravizados pelas falanges. São usados para processos obsessivos, para as lutas que fazem uma falange contra a outra. Eles são usados, eles sofrem muito mesmo. E como essas falanges são comandadas por religiosos, que falam com mansuetude, que fazem prece, quando nós abordamos e começamos a nos mostrar, falando em Jesus, em Deus, eles ficam de sobreaviso, falam: opa, lá vem o chicote por trás disso. Então, às vezes o que nós vamos falar com a criatura, não vamos falar de Deus, de Jesus, para todos. Aqueles que foram ateus, que foram criaturas cientistas, criaturas que se apegaram à ciência pura, que filósofos até, ateus, eles não querem ouvir falar de Deus, eles querem ouvir falar coisas coerentes. Eles querem ouvir falar de coisas lógicas. Então, o doutrinador precisa